vocês novamente, Edmar de Moraes. Antes de iniciarmos este vídeo, eu gostaria de solicitar que se inscrevam no canal, deixem o seu like, para que o YouTube note, se certifique de que este canal é um canal importante. Ao você deixar o like, fazer o comentário, tocar o sininho, eu vou acabar que estou tentando crescer na plataforma do YouTube e receber algumas ferramentas que eu não disponho por conta do baixo número ainda de inscritos e também pelo número de visualizações que é muito baixa, Em todos os vídeos as visualizações são baixas, tá? Então eu venho solicitar que se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhe o vídeo, toque o sininho para receber notificações e comentem, por favor, comentem. Eu fico desde já muito grato. Hoje eu quero falar sobre um tema um pouco mais complexo do que toda esta bobeira que está acontecendo na incitação, na incitação de um golpe no Brasil, tal, coisa que eu já disse que isso não existe, porque já existe um pré-acerto desde o ano passado entre os três poderes. Então, a possibilidade, os três poderes, que na verdade são quatro, porque você conta com o Senado, tá? Então você tem quatro líderes, o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal. Então, esses quatro personagens, eles já fizeram um acordo o ano passado, naquela reunião, onde houve um churrasco, uma comemoração para discutir os termos deste acordo, tá bom? O resto são apenas diálogos, mas diálogos sem nenhum reflexo para a nação, tá? Não existe existem vários crimes, de responsabilidade por conta do governo Jair Bolsonaro, porém este governo não consegue um impeachment sobre ele, porque ele não tem 2/3 da Câmara dos Deputados contra ele. Então, ele vai se manter aí até que todo mundo se conscientize do mal que ele está fazendo ao país. Uma hora isso há de virar, há de modificar essa visão dos benefícios de Jair Bolsonaro, pode mudar, pode virar. Depende mais dele do que do Congresso e também de Paulo Guedes, A questão Paulo Guedes é fundamental e é isso que eu vou falar hoje, E também penso eu que os filhos de Jair Bolsonaro que ameaçam não têm a autoridade, para fazer ameaças contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Portanto, o que eles falam deveria ser considerado, sim, crime de cassação, no mínimo de cassação, pois existe a partir deles e dos elementos da equipe de Jair Bolsonaro, todas as vezes que eles citam alguma forma de excitar o público bolsonarista, é um crime de responsabilidade passível de cassação. Mas isso se a gente estivesse vivendo num momento de realidade institucional. Nós estamos vivendo um momento onde a instituição, a Constituição, perdeu seu valor e precisamos trabalhar na recuperação disso, Então, esses elementos já deveriam estar fora do governo,
fora do governo, não só como o deputado e senador filhos de Bolsonaro, como também alguns ministros e secretários, primeiro e segundo escalão, que, né, entre aspas, fazem comentários que são jogados aí na mídia, achando que o povo brasileiro é idiota. E o povo não é idiota, apesar de ter uma grande quantidade de apoiadores deste governo que compra essa briga sem ao menos ter conhecimento da legislação, da Constituição, tá? Então, dito isso, eu quero dizer o seguinte: Jair Bolsonaro, presidente da República, ele está, né? O Brasil está perdendo em investimentos, ninguém vem ao Brasil mais investir, está retirando dinheiro que tinha investido no Brasil, e com isso, perdão, as bolsas de valores vão acabar perdendo dinheiro, perdendo fluxo, né? E a reserva cambial que o Brasil tinha deixado pelos governos Lula e Dilma está sendo corroído. Para quê? Na tentativa de equilibrar o dólar. Então eles vão comendo esta reserva, e o Brasil está vivendo desta reserva cambial. Queira ou não queira, goste ou não goste, é isso que está acontecendo. Os países estão retirando o dinheiro aplicado no Brasil. Os investimentos em dólar não estão entrando, estão saindo. E com isso o dólar sobe. Para manter o dólar estabilizado, gasta-se a reserva cambial, que estava próximo a 390 bilhões de dólares, né? Já corroeram 15 a 20% desse fundo, né? Cambial, que o Brasil tinha da reserva cambial. Já consumiram para tentar equilibrar o dólar, porque se eles deixarem o dólar vai a 7, 8 reais aí, e com isso o Brasil vai empobrecendo. Os cofres do Brasil, as reservas cambiais vão desaparecendo. Então, isso é um caso muito sério para a economia do país e não depende das próximas reformas. As próximas reformas que estão previstas, reforma administrativa, reforma econômica, nada disso interfere nessa situação. O que está interferindo nessa situação é o próprio governo Jair Bolsonaro. E eu vou explicar por quê e depois vou ler uma matéria. Jair Bolsonaro, quando ele deixa de lado as pautas ambientais, a preservação do meio ambiente, o ataque ferrenho às áreas de preservação permanente, aos mananciais, o não cuidado com a terra brasileira, com a reserva florestal brasileira, com os índios, os nativos. Quando Jair Bolsonaro agride esse sistema, colocando grileiros, esse pessoal que faz extração de minério, abrindo as portas para a mineração, não atende à legislação ambiental vigente no mundo, não é vigente no Brasil, porque ele já destruiu, né? Os atores brasileiros estão todos fora, como nós tínhamos que ter como que eu vou dizer, nesta organização de proteção do meio ambiente, os atores são o Estado, a comunidade e os órgãos não governamentais. Ele acaba de tirar os poderes da sociedade civil na questão ambiental e também destruiu a capacidade dos órgãos não governamentais, ficando só o Estado responsável pela gestão do meio ambiente. Aí o que acontece? Os investidores, hoje, aqueles grandes investidores no capital
de capital financeiro forte, de países estrangeiros, eles colocaram uma pauta, eles têm uma pauta dizendo o seguinte: nós só vamos investir em países que têm o selo de garantia ambiental, chamado selo verde. E o Brasil não cumpre as regras determinadas pelo capitalismo para investimento. Ao destruir o meio ambiente, ele destrói também os investimentos no Brasil. Com isso, a fuga do dinheiro acontece. Simples assim. Hoje você pega um segmento qualquer da indústria brasileira, só tem êxito aquela que tem a ISO 14000, que é a garantia de cuidados ambientais. E assim está acontecendo também no investimento. Para se investir, precisa-se ter o selo verde, o selo de responsabilidade ambiental. A partir do momento que o governo Bolsonaro se descuidou ou deixou de atender, as normativas da ONU para investimento, o que acontece? Os investidores simplesmente estão retirando o seu dinheiro daqui do Brasil, o país que tinha mais condições de ter mais investimento por conta de uma política ambiental que se tinha no passado e que hoje deixou de ter. Já não tem mais responsabilidade ambiental. Então eu vou ler uma matéria, para não tornar o vídeo muito longo, uma pequena matéria aqui, pequena não, ela é até grande, né? Esta matéria é um workshop sobre títulos verdes, atrai empresas e investidores. Tá certo? Isso daqui é da cebds.org, sustentável, blog sustentável, tá? É uma matéria que trata sobre o assunto. Então, eu vou começar a ler, e desculpem os erros, porque eu tenho dificuldade de leitura e de visão, tá? Mas eu vou tentar ler tranquilo. Mas é importante que vocês conheçam esse assunto e por que estamos sofrendo a fuga de investimentos e o Brasil está empobrecendo. Também por causa disso, tá? A estruturação do mercado de títulos verdes, ou Green Bonds, no Brasil foi tema central dos dois workshops promovidos nesta terça-feira 13 e quarta-feira 14, pelo Conselho Empresarial Brasileiro para Desenvolvimento Sustentável, CEBDS, em parceria com a Agência Alemã de Cooperação Internacional, GIS, e o Banco da Escandinávia, Enskilda, que é o SEB. O evento, realizado em São Paulo, contou com cerca de 90 representantes de empresas do mercado financeiro, setor público e universidades. O workshop foram baseados em 3 pilares: definições, seleção e verificação, apresentados por especialistas em finanças e clima a nível regional e internacional. Após a discussão técnica e conceitual, os palestrantes expuseram suas experiências nos papéis de emissor, investidor e instituição financeira multilateral. No segundo dia, o público foi convidado a participar de um exercício prático que consistia em avaliar a qualidade e transparência do framework das emissões de títulos verdes, feita pela Apple e a Munifin, instituição de crédito para governos locais na Finlândia. Abre aspas. A emissão do Green Books auxilia a empresa a cumprir os princípios para investimento responsável, abre parênteses, PRI, na sigla em inglês, fecha parênteses, iniciativa capitaneada pela ONU, que reúne metade dos recursos de todos os investidores globais, afirmou Mats
o Lawson, consultor sênior de soluções financeiras para clima e sustentabilidade do SEB. Ele ressaltou a importância de se adaptarem às diretrizes e recomendações para a emissão de títulos verdes, a realidade de cada país, além de abordar as oportunidades que se abrem para as empresas. Abre parênteses. Os títulos verdes são uma chance para conectar os especialistas em sustentabilidade e finanças, integrando o processo dentro das empresas e instituições na definição de que projetos serão elegíveis como Green Bond, ou seja, selo verde, explicou. Tess Olsen, da Affirmative Investment Management, falou sobre a visão dos investidores. Neste processo, abre aspas, a nossa preocupação é com o impacto dos investimentos. Por isso, é esperado dos emissores de Green Bonds que façam divulgação periódica, detalhando como foram realizadas as emissões. Fecha aspas, concluiu. Guilherme Irata, gerente executivo de finanças corporativas da Suzano Papel e Celulose, primeira empresa a emitir títulos verdes no mercado brasileiro, comentou essa experiência, abre aspas. Os investidores que buscam títulos verdes estão crescendo rapidamente no mundo e ter o selo Green vem facilitando o acesso ao crédito, além de ter um apelo reputacional muito grande. Os custos adicionais de emitir um título com selo verde são marginais, frente ao incremento na base de investidores a ter as certificações prévias. Ajudou muito a acelerar o processo que durou apenas 35 dias, destacou ele. Com as emissões, a Suzano irá financiar 3 projetos na área florestal da empresa: silvicultura sustentável, recuperação florestal e preservação da biodiversidade. Além disso, outros 3 projetos na área industrial serão bancados. Eficiência energética, energia renovável e gestão de recursos hídricos. Fundamental isso. Luciano Scheiser, especialista da Divisão de Mercados de Capital e Instituições Financeiras do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, abordou o papel da instituição na transição para a economia de baixo carbono. Abre aspas. As principais metas do BID são enfrentar a mudança climática e apoiar o desenvolvimento de energias renováveis e da sustentabilidade ambiental. Para isso, assumimos o compromisso de dedicar 30% de nossa carteira de investimento ao combate das mudanças do clima, enfatizou. Para Fernando Servidoni Magri, da Gerência de Sustentabilidade da CPFL Energia, o workshop foi muito esclarecedor. O evento mostrou todas as etapas de emissão dos títulos verdes e a responsabilidade de cada ator no processo. Além disso, foi importante conhecer com detalhes o processo de, abre aspas, segunda opinião, fecha aspas, e as expectativas na visão dos investidores, fecha aspas, afirma Magri. O Guia para a Emissão de Títulos Verdes, elaborado pelo CBDS em parceria com Febraban, foi apresentado durante o workshop. Harold Frank, do Center for International Climate and Environmental Research, que a sigla é Cicero, ressaltou que este é um importante instrumento para a consolidação do mercado de Green Bonds, ou seja, selos verdes no Brasil. Abre aspas. O guia do CEBDS facilita muito o trabalho dos emissores, sublinhou. A Coordenadoria das Câmaras Temáticas de Mudança do Clima e Energia e Finanças Sustentáveis do CEBDS, Lília Caiado, destacou a troca de experiências proporcionada pelo evento. Abre aspas. O workshop foi bastante produtivo e cumpriu com o seu objetivo de integrar os setores empresarial,
público e financeiro em torno da temática dos títulos verdes, apresentando desde os desafios técnicos até a prática da emissão dos títulos. Essa troca é fundamental para seguirmos avançando na consolidação de um mercado nacional de Green Bonds, selos verdes, frisou. Aliança estratégica. O workshop sobre títulos verdes é fruto de uma parceria do CBDS com a Strategic Alliance, formada pela GIS e pelo SEB. O objetivo da iniciativa é o desenvolvimento do mercado de títulos verdes nas economias emergentes do G20, visando a transição para uma economia de baixo carbono e o alinhamento às prerrogativas do Acordo de Paris e dos Objetivos Desenvolvidos Sustentáveis, ODS, a fim de promover a transparência e a integridade ambiental dos padrões e procedimentos, que são cruciais para o desenvolvimento sustentável de longo prazo. Neste estágio, ainda incipiente no mercado, GIS e SEB vem oferecendo, dentre outras coisas, workshops temáticos sobre o Green Bonds, selos verdes, a todos os grupos interessados e investidores. Espero ter sido claro. Com a política antiambiental do atual governo, ele afasta toda e qualquer possibilidade de investimento no mercado financeiro do Brasil, porque os investidores alinhados com os países que fazem parte dessas organizações, aliados às exigências da ONU, estão investindo em países que já obtiveram o selo verde por suas políticas ambientais, coisa que o Brasil vinha fazendo, estava liderando o ranking mundial na preservação ambiental, hoje está na rabeira, está na lanterna em termos ambientais. Com isso, está ocorrendo a fuga de capital, porque os investidores querem ter a certeza de que o país em que eles vão colocar o seu dinheiro tem responsabilidade com o planeta Terra. Este é o meu recado para hoje. Dentro da área que eu trabalho, tem a área econômica que não é meu foco, mas eu falei, os atores responsáveis pela preservação do meio ambiente, aonde o poder executivo é fundamental, juntamente com o poder legislativo, na formação de leis que favoreçam a preservação do meio ambiente e também a área econômica, pois aí atrairá investidores. Tá certo? É como você comprar uma calça jeans, aonde uma empresa que beneficia o jeans, que dá o tom do jeans, que dá o efeito no jeans, tem responsabilidade ambiental. Então ela ganha o ISO 14000 e aí ela passa a produzir muito mais, porque grandes empresas começam a trabalhar com ela. As empresas que ainda não têm responsabilidade ambiental, não têm o ISO 14000, elas estão fechando, estão acabando, porque elas não têm responsabilidade ambiental. E assim em todos os segmentos da área industrial, comercial, da agricultura e da agropecuária. Todos teremos que ter um selo verde, que significa que existe responsabilidade ambiental. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E este é um tema importante a ser debatido quando você é informado que este governo é responsável. Não existe esta responsabilidade do governo. Precisamos de órgãos internacionais vir aqui para nos ensinar como gerir o nosso meio ambiente. Tá certo? Edmar de Moraes, mais uma vez com vocês. Não se esqueçam, deem o like para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, que é importante e que eu possa ganhar mais adeptos. Toque o sininho para ser notificado
e, se possível, questionem, façam perguntas na aba de comentários, lotem a aba de comentários. Isso é muito importante, é muito importante. Pretendo atingir 1000 inscritos, sem perder a interabilidade, a interação do canal com os assinantes. É isso que eu quero. Quero continuar tendo a interação, mas ao mesmo tempo preciso ter mais ferramentas para trabalhar. Ok? Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.